Fala galera de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula e hoje é muito especial, nós vamos falar sobre aconselhamento e aí que pega para muitos líderes de jovens. O que falar em um aconselhamento, o que responder, como reagir. Antes de iniciar, eu queria deixar marcado com você que chegou até essa aula, que no dia 25 de abril, vamos deixar marcado para o dia 25 de abril, às 15 horas, através da plataforma Zoom. O nosso primeiro encontro online de mentoria vai ser no dia 25 de abril, é um domingo, 15 horas, um horário aí que eu acho que a maioria dá para participar. Você pode tirar suas dúvidas, então vá anotando já aquilo que você quer perguntar, aquilo que você quer falar, que você quer trocar ideia, que você quer saber. Ramon, como é que você faz lá na sua igreja e tal? Como é que você faz com o liderado dessa forma? Vai anotando e aí no dia 25 de abril a gente vai discutir sobre isso, a gente vai interagir, beleza? 25 de abril, 15 horas. Voltando ao aconselhamento, essa é a dificuldade para muita gente e realmente a questão do aconselhamento ela depende de uma experiência de vida e sobretudo no caso de líderes de jovens cristãos, uma caminhada cristã, uma caminhada com Deus. Mas a gente pode minimizar, de repente você não tem toda essa experiência, não tem toda essa caminhada, e eu quero trazer para você 10 pilares do aconselhamento cristão, certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16, falando, aconselhem-se uns aos outros com sabedoria. Então, o aconselhamento ele precisa sempre ter sabedoria. E a melhor forma de ter sabedoria, além do conhecimento e caminhada de vida, é através da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Será que nós temos usado a nossa língua para trazer cura? Ou a gente tem usado a língua somente para acusar as ovelhas, para dizer você está errado, essa postura está errada, somente para trazer repreensão o tempo todo, para pegar ranço com a galera, com aquele que é um pouco mais indisciplinado, aí, principalmente no meio dos adolescentes? Ou você tem usado a sua língua para abençoar? É muito fácil falar o que está errado e o que não se deve fazer, mas nem todos querem se dar o trabalho de falar, de ensinar como se deve fazer, de como se santificar, de como acertar. E por fim, eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz o seguinte, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sejam todos prontos para ouvir. E esse é, com certeza, o primeiro pilar de um aconselhamento cristão efetivo. É saber ouvir. Ouça com atenção. Não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo e ouvindo ali o adolescente e o jovem falar. Ouça ele com atenção. Deixa ele falar, deixa ele colocar para fora. Às vezes você já quer interromper e alguma coisa que ele iria confessar ali, algo mais profundo que ele ia trazer à tona, você retraiu ele porque você interrompeu, porque você não deu atenção devida. Quando você não dá atenção devida, quando você faz outras coisas enquanto está fazendo aconselhamento, até que seja pelo WhatsApp, você demora muito de responder no meio de uma conversa, isso passa para o garoto uma falta de credibilidade, passa para o jovem realmente assim uma falta de atenção, uma falta de amor. Então o primeiro pilar é ouça com atenção. O segundo diz o seguinte, não faça cara de reprovação. Sabe, o adolescente, o jovem confessa algo, ai pastor, eu fumei maconha, eu transei, eu fiz e aconteci, e você... meu Deus do céu e tal, faz aquela cara de reprovação e aí já começa a dizer pecador, miserável, desgraçado, vai para o inferno, vai para a disciplina. Se você faz isso, você não ganha confiança e ele não termina de contar o que ele tem para contar. Eu não estou dizendo que você não tem que repreender, que você não tem que disciplinar se for preciso, mas aguarde, ouça com atenção e não vá fazendo logo caras e bocas de reprovação. E a terceira é não fazer cara de desespero. Eu já ouvi muita coisa muito louca, já ouvi adolescente
adolescente, menina, dizer que transou com 5, com 6, com 10, que usou droga, que fez, que aconteceu. É óbvio que ouvindo aquilo tudo eu fico muito assustado. Por mais que eu já tenha ouvido, isso não pode ser comum. Um homem de Deus não pode achar nunca que o pecado é comum. Eu me assusto sim, mas eu aprendi a não fazer caras e bocas, não fazer cara de desespero e ouvir com atenção. Deixa ele falar, porque se você faz uma cara de susto, uma cara de desespero, ele deixa de contar e você não pode ajudá-lo. Terceiro pilar é não dê a solução completa, ajude a pessoa a encontrá-la. Quando você ouvir, você vai sentar com ela, no momento que você está ali sentado com ela, ouvindo, ou está conversando pelo WhatsApp, você vai ajudá-lo a construir uma solução. Você vai ajudar a construir, a mostrar um caminho, ok? Então não é simplesmente dizer faça isso, isso e isso. Faça perguntas. Como é que você se sente, fulano, após ter feito isso? O que você já ouviu dos seus pais? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? Faça perguntas, deixa ele responder e juntamente com aquilo que ele fala, a partir do que ele fala, você vai construindo, ajudá-lo, você vai ajudando a construir uma solução. Isso é discipulado. Quando você ajuda a construir uma solução, quando essa solução é construída em conjunto, você retira a dependência que esse adolescente possa ter de ter sempre um líder para ter que perguntar o que é que ele deve fazer. Então ajude-o a construir, porque quando ele estiver enfrentando situações parecidas em outros momentos, ele já vai saber mais ou menos a direção. Olha, Ramon falou aquilo, Carol falou aquilo, meu líder falou aquilo daquela forma, então eu acredito que eu posso enfrentar dessa vez dessa forma. O quinto pilar é não minimize a dor da pessoa. Às vezes a gente quer contar as experiências, a gente ouve a dor de um adolescente, de um jovem, e a gente tende a dizer, não, é porque você é muito novo, você é muito jovem, você não sabe o que é que eu já passei. Aí o menino fala assim, não, porque lá em casa o clima tá ruim, porque meu pai xingou minha mãe. Você fala, você não sabe de nada, xingar não é nada, meu pai batia em minha mãe, você é fichinha. Não minimize a dor do outro, não minimize a dor do seu jovem, do seu adolescente. O sexto pilar é saiba manter segredo. Cara, esse é demais. Cuidado com isso. Cuidado quando o adolescente confessa algo para você e aí você vai, espalha para todo mundo. Não, vou falar com fulano que é de confiança. Tem coisas que podem sim, que não são tão confidenciais, que você pode compartilhar com pessoas que vão ajudar, pessoas maduras. Tem alguns alertas que você precisa às vezes compartilhar com a equipe, porque às vezes tem sim no meio, tem gente que é perigosa, que pode comprometer a fé dos demais. Então, algumas coisas com filtros você pode compartilhar, mas saiba manter segredo, porque se ele perde a confiança em você, todos os outros adolescentes e jovens vão perder a confiança, porque ele vai dizer, eu falei para o meu líder sobre o meu pecado e ele falou para meu pai, ele falou para fulano, não confie nele. Aí de repente você perde, às vezes você não sabe, as pessoas criaram a distância de você, mas é justamente porque elas sabem que se elas confessarem pecado para você, se elas pedirem ajuda a você, você vai olhar com reprovação, vai fazer cara de desespero, não vai manter segredo e aí eles perdem a confiança em você. Saiba manter segredo. O sexto pilar parece até contraditório, mas não é. O segredo tem limite. Como assim? Eu lembro de uma certa vez, eu não era ainda o líder dos jovens, eu auxiliava o pastor dos jovens na época, e uma menina mandou uma mensagem para mim, disse assim, Ramon, eu vou me matar, muito obrigado por tudo que você me ajudou, mas por favor não conte para o pastor, não conte para meus pais, não conte para ninguém, eu vou me matar. E puf, e aí desligou, quer dizer, foi mensagem, eu tentei ligar telefone na caixa, e aí eu fiquei pensando, eu lembro como se fosse hoje, eu tava no shopping, eu digo, e agora, o que eu faço? Comecei a pensar, cara, se essa menina morre, se essa menina se suicida de verdade, o que vai acontecer? Uma investigação vai ser feita, vão abrir o celular dela, vão ver que ela mandou uma mensagem pra mim, e aí vai dizer, olha aí, responsável, ele sabia que ela ia se matar e não disse pra ninguém. Imagina aí que bomba que eu seguraria se essa menina se matasse. E aí o pastor ligou, conseguiu falar com ela, e aí assim, obviamente ela continuou com raiva e ela imediatamente mandou uma mensagem para mim. Eu confiei em você, você contou que eu ia me matar,
nunca mais eu vou confiar em você e tal. Eu já fiquei até mais aliviado quando ela disse nunca mais vou confiar em você, significava que ela iria ficar viva, ou seja, eu preferia que ela ficasse viva sem confiar em mim do que morta confiando em mim, porque morto não confia, não faz nada. Então, alguns segredos você precisa compartilhar até com pastores sêniores. Algumas questões de adolescentes da igreja são tão graves que eu preciso chamar os bispos da igreja e relatar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu estou conseguindo controlar a situação, contornar a situação, nós vamos resolver, mas eu preciso deixar registrado com vocês o conhecimento deste assunto, porque de repente a coisa estoura e aí, sem ter sido você que falou, chega no seu pastor sênior e ele vai perguntar, e aí, Ramon, por que você não me contou isso? Como é que pode? O pai e a mãe veio falar tal coisa e você, como uma pessoa de confiança que eu coloquei, não me deixou saber disso. Então, o segredo tem um limite. O 8º pilar é use experiências passadas para exemplificar. Eu acredito que quando você chega à posição de líder, provavelmente Deus permitiu que você passasse por diversas situações. Você tem um leque de situações que você já vivenciou, que você pode exemplificar para os adolescentes, para os jovens. Eu, por exemplo, acho que eu já vivi de tudo. A única coisa que eu não vivi mesmo foi homossexualidade e drogas. Mas ainda que eu não tenha vivido, eu tive pessoas muito próximas que caíram nessas áreas e eu pude os ajudar. Alguns eu vi que realmente não tiveram jeito, enveredaram por um caminho errado, não retornaram, mas eu de alguma forma vivenciei essa experiência e hoje eu posso os ajudar. Talvez você não tenha vivido tantas experiências assim, mas existem algumas experiências que você viveu e que você pode aconselhar. Você pode dizer, olha, essa questão aqui, eu já passei por isso, eu já tive, sei lá, uma desilusão amorosa, fiquei depressiva, fiquei sem comer, mas eu venci assim. Você pode exemplificar. Feridas curadas ajudam a curar outras feridas. Então, muitas vezes, Deus permitiu que você passasse por determinadas coisas para ajudar pessoas a serem curadas. O 9º pilar é seja bíblico. Embora você possa usar de experiências que você passou para ajudar pessoas, coisas que você já viu, livros que você já leu, mas o seu principal livro, a sua bússola é a palavra de Deus. Não adianta você usar uma experiência do passado para aconselhar, para exemplificar se a solução não foi bíblica. Você precisa estar sempre com a Bíblia aberta no aconselhamento. Não necessariamente a Bíblia física aberta, mas a Bíblia no coração, dominar textos da palavra de Deus, para que você possa aconselhar pessoas, buscar a solução na Bíblia. E principalmente também porque tem coisas que você não vivenciou. E essas coisas que você não vivenciou não quer dizer que você não possa aconselhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então seja bíblico em seu aconselhamento. E o 10º e último pilar, seja prudente. Por que ser prudente? Porque você não sabe necessariamente quem você está aconselhando. Ou melhor, por mais que você conheça aquela pessoa, você não conhece o coração dela. Então, às vezes, a pessoa fala para você determinada coisa e, de repente, você vai lá, aconselha ela a fazer tal coisa e ela já chega assim, não, porque o pastor, porque o meu líder disse que eu posso fazer isso, distorce as coisas. Então, assim, seja muito claro, seja prudente, cuidado quando você, homem, for conversar com uma menina. Não é qualquer coisa que um homem pode conversar com a menina. Eu não vou ser radical e dizer assim, um líder de jovem não pode aconselhar uma menina. Não, às vezes a pessoa tá ali, largou, eu usei drogas, aí você vai dizer, não, você só pode falar com a minha esposa, só pode falar com a líder mulher. Não, aproveita aquele momento que a pessoa confessou, conversa com ela e a continuidade do assunto depois você pode terceirizar para alguém da confiança dela e da sua confiança, alguém que é cheio do Espírito Santo e alguém que é bíblico. Mas seja prudente, não vá para lugares sozinhos com a mulher e ao contrário, mulheres também não vá para lugares sozinhos com o homem. Cuidado, conversas de madrugada, coisas que realmente você precisa vigiar. O Senhor Jesus nos disse vigiai e orai. Então, seja prudente e não esqueça de finalizar, se for um aconselhamento formal, não esqueça de finalizar com oração. Sempre finalize com oração, indique o caminho, seja bíblico, aponte soluções ou formas, construa juntos soluções, mas termine com oração, porque a oração de um justo, tudo pode em seus efeitos. Eu tenho certeza que Deus, ele ouvirá aquela oração e ajudará aquela pessoa no processo de cura, ou seja lá, quais forem as decisões que ela precisa tomar e por isso ela procurou um aconselhamento. Ok, eu falei de uma forma resumida 10 pilares, tem muito mais coisa, a gente vai ver se a gente
depois faz um módulo bônus ou no segundo curso, no segundo módulo, a gente aprofunda sobre aconselhamento. Valeu? Um grande beijo, até a próxima aula.